Oi, antes da gente começar, eu queria te pedir apenas para desacelerar um pouco. Sério, sério mesmo. Respira e aí a gente começa. Eu sei que provavelmente você pode ter vindo parar aqui depois de passar algum tempo, né, sendo estimulado de diversas formas diferentes, né, seja assistindo vídeos curtos naquele infinite scroll, né, nas redes sociais, vendo notificações, ou ouvindo músicas, ou consumindo informações completamente aleatórias, né? De repente você pode até estar se sentindo um pouco ansioso, seja de forma consciente ou mesmo inconsciente, né? Porque realmente é muito conteúdo, são muitos estímulos. Então, talvez a minha intenção é de fazer esse vídeo para que ele funcione por alguns minutos como uma espécie de pausa, tá? Desse excesso todo, do qual eu também sou vítima, né? Eu acho que existe uma sensação coletiva de cansaço que vem acontecendo, né? E nem todo mundo consegue explicar muito bem o que que é. Talvez com a ajuda de muita terapia, né? Isso comece a trazer alguma clareza para a gente, mas ter clareza não significa saber exatamente como lidar, é apenas um começo de um processo, né? Isso também falando do ponto de vista da ansiedade, né? E muitas vezes não é só ansiedade, às vezes isso também se reflete como uma falta de foco, né? Uma falta de conseguir dar atenção plena a alguma atividade que você esteja querendo ou precisando fazer, né? Simplesmente com todo esse bombardeio de informação, de estímulos que a gente vem sofrendo, está cada vez mais difícil, né? É como se a nossa atenção estivesse permanentemente fragmentada. Em algum momento você dá atenção para um estímulo, mas ao redor disso tem inúmeros outros que daqui a pouco você muda a atenção e aí o seu foco fica comprometido, né? Como se a gente tivesse desaprendido até mesmo a ficar em silêncio. E eu tenho notado isso muito em mim, sabe? Mesmo quando eu estou no meu tempo livre, eu quase não consigo mais descansar a minha mente, de verdade mesmo, sério. Até mesmo na hora de dormir, por exemplo, é difícil eu me deitar no escuro e ficar no silêncio. A minha mente fica acelerada por um tempo e muitas vezes o sono não vem, tá? Mesmo que eu esteja cansado, exausto de um dia de trabalho, enfim. E aí eu recorro ao quê? A uma televisão para colocar um filme completamente aleatório, com pouca complexidade, ou assistir aquele episódio daquela série mais besta que está passando, porque isso faz com que você entre no modo de distração e aí o sono chega e você consegue dormir. Complicado isso, né? Não é uma forma saudável de viver e de ter o sono. Por conta da luz ali que influencia nos hormônios, né? Cortisol, que vai lhe dar a sensação de estresse antes de dormir, vai atrapalhar a geração de melatonina também, que é o hormônio do sono. Enfim, tá complicado. Muitas vezes durante o dia, né, eu pego o celular o tempo inteiro, sem perceber, eu já estou com ele na mão, olhando a tela, abro uma rede social, vejo um vídeo curto, depois outro, daqui a pouco eu estou vendo mais um, recebo a notificação de alguém que mandou um meme, e quando eu percebo, já se foram 40 minutos, 50 minutos da minha vida consumindo conteúdo que eu nem lembro mais. E aí, tu se identifica com isso? Parece familiar para você? Eu nem acho que isso acontece porque a gente é fraco, né, ou preguiçoso, porque no meio disso tudo a gente está num dia a dia normal, seja no trabalho, produzindo, né? Às vezes isso acontece até no meio de uma reunião, quando o foco não está muito no que você tem a contribuir na reunião. Cara, absurdo isso, né? E acontece literalmente porque tem uma indústria inteira disputando a nossa atenção o tempo inteiro, né? E é a coisa mais valiosa que a gente ainda tem hoje, né? Tem o tempo, né? O nosso tempo, porque esse passou, perdeu. A gente só tem o tempo de agora, contando com o futuro, né? Que ele é muito incerto. Mas o passado
já foi, não tem mais como resgatar, né. E a nossa atenção, que é justamente a presença que a gente tem no momento presente. Ficou confuso? Mas é porque é o seguinte, quando você está no dedicando foco e atenção, porque é no nosso presente onde a gente dá atenção, é que as coisas vão acontecer e onde você pode ter o máximo de controle sobre as coisas que acontecem na sua vida. É com a atenção e presença, né, que você vai conseguir definir o que é que você sente, o que é que você pensa, o que é que você deseja, com quem que você quer passar o tempo, né, e até como você quer passar esse tempo. Então esse momento de decisão, essa autonomia, né, essa autonomia do nosso ser, do nosso tempo, é definido pela atenção no nosso presente. E se você tem o tempo inteiro estímulos alheios que estão te roubando isso, cara, isso é muito violento, né? A gente está sendo o nosso tempo e a nossa atenção está sendo constantemente sequestrada por isso, pelos estímulos dos tempos que a gente está vivendo, né? É difícil às vezes você se concentrar para ler um livro que você, né, seja o que você precisa ler, ou que você quer ler, que você gostaria de ler para adquirir repertório, né, para que seja algo do seu interesse pessoal, particular, é difícil de focar. Se você não deixar o celular ali do lado, no modo avião, por exemplo, ou deixar ele longe, no silencioso, é difícil competir, tá? O ambiente digital moderno, ele foi desenhado exatamente para interromper todos esses fluxos que estão fora do ambiente digital. Ele quer que você permaneça lá dentro, né? Você já percebeu que todo o conteúdo ele precisa ser rápido, precisa ser estimulante, ele tem uma característica de ser até viciante, emocionalmente intenso? Pois é, não é à toa, né? É lá onde acontecem grandes negócios para os desenvolvedores dessas plataformas, né? É lá onde as publicidades são veiculadas, né? E a gente está o tempo inteiro consumindo. A gente acha que está dentro de uma rede social e é gratuito. Pô, não existe nada gratuito, né? A sua atenção é muito valiosa. Você está pagando aquela publicidade que você está assistindo, aquele tempo que você está exposto àqueles estímulos, com o seu tempo e com a sua atenção, né? E depois de um tempo, eu acho que a gente começa a perder uma coisa que é muito importante, né, que é a capacidade de profundidade. A gente fica tão acostumado àqueles estímulos que são rasos, que são feitos para serem efêmeros, né, com picos muito intensos, né, de dopamina, que é um hormônio da recompensa, a gente pode dizer assim, né, que a gente se acostumou a isso. Então, mesmo nos momentos onde a gente está entediado, e o tédio ele é muito importante para que a gente consiga acalmar a mente, para que ela possa repousar, possa firmar as sinapses nervosas, né? A gente não consegue mais, a gente está na necessidade de estar sendo o tempo inteiro estimulado. E isso cansa a mente. A gente não evoluiu, né, ao longo de milhares de anos para chegar até aqui, está sendo exposto a tanto estímulo, né? Então, com isso, a gente perde profundidade. Profundidade de se conhecer melhor, profundidade de estreitar melhor as relações com as outras pessoas, com alguém da sua família, ou com algum relacionamento amoroso, ou mesmo no âmbito profissional, né? Profundidade para você pensar, ter um pensamento crítico, para você sentir as suas emoções, profundidade para você criar, né? A criatividade ela vem sendo comprometida, né? Principalmente agora com o advento da inteligência artificial, onde a gente delega muita coisa, aumenta a produtividade, ok, mas e a nossa capacidade de criação? Ela vai ficando cada vez mais comprometida, porque a nossa produção está sendo delegada para uma máquina, né? E a gente não consegue mais se aprofundar, né, enquanto ser humano, até para ler, para conversar com outras pessoas, até para existir sem distração e aproveitar um pouco do seu ócio, está cada vez mais difícil. Deitar para dormir, né, como eu falei, tem sido um desafio, né? E eu falo aqui de um lugar de fala porque eu passo por isso, né? É difícil na hora que eu fecho os olhos para dormir, em total silêncio, em total escuridão, o sono não vem, né? Eu fico rolando, eu viro para um lado, viro para o outro, eu fico inquieto, a ansiedade bate e aí logo eu recorro a ter que ligar a televisão
para me deixar distrair por aquilo que eu não estou nem absorvendo. É só para distrair a mente e deixar o sono vir. Cara, mas nada saudável nesse estilo de vida, né? Eu estou querendo muito me comprometer a mudar esse comportamento. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Inclusive, se você tiver alguma dica de como fazer isso, eu aceito sugestões, se quiser colocar aí nos comentários, se você passa por isso e como é que você tem lidado com isso, né? Eu lembro quando eu era mais novo e eu conseguia passar horas completamente imerso em alguma coisa, principalmente quando eu estava lá na minha juventude começando a aprender a tocar violão, né? Nossa, horas se passavam e eu estava ali dedicado aprendendo as lições, aprendendo a montar os acordes, aprendendo a fazer os exercícios, né, de digitação, de arpejo, enfim. Ou quando eu me sentava no sofá com um livro e eu mergulhava na história, se passavam horas e nossa, eu ficava muito satisfeito com aquela sensação de ter passado, por exemplo, uma tarde inteira. Claro, isso eu estou falando ainda na época de colégio, né? Já existia celular, mas só servia para fazer ligação, né? E eu passava a tarde inteira no sofá lendo algum livro, isso depois de ter feito as tarefas de casa, enfim, né? Uma coisa que eu adoro, que é ouvir músicas, né? Colocar um álbum inteiro para ouvir, do começo ao fim. Então eu conheci discografias de artistas incríveis que formaram o meu repertório enquanto músico, né? De você ouvir da primeira à última faixa, entender o conceito daquele disco. E as opções eram poucas, porque a gente possuía poucos discos, né? Quem às vezes herdava dos pais, né? Uma coleção já de CD ou de fita cassete, enfim. Mas as opções eram o que estava ali na prateleira, né? Hoje em dia, com o streaming, você escuta a música do mundo inteiro, né? De qualquer lugar do mundo, ali em tempo real, e tá cada vez mais difícil você ouvir um disco inteiro do começo ao fim, né? Você precisa estar criando playlists, né? Você escuta uma música e na música seguinte você já, como se ela destoar um pouquinho daquele clima da primeira música, você já pula para outra coisa. Enfim, tem sido difícil também manter certos hábitos, né? Tinha uma sensação de presença nas atividades que a gente fazia que eu acho cada vez mais difícil nos dias de hoje, né? E talvez uma das coisas mais perigosas dessa gratificação instantânea seja isso, né? Ela vai substituindo lentamente aquela satisfação profunda por pequenos estímulos rápidos, tá? É como se a gente estivesse constantemente se anestesiando, né, para qualquer desconforto que a gente esteja sentindo, né? Seja como um mecanismo de fuga, que muitas vezes é um gatilho que vem da ansiedade, né, alguma coisa do trabalho, alguma situação que você tenha que lidar e que você acha que aquilo requer uma atenção e um poder de análise, né, para poder desenvolver e resolver aquela questão. Puxa vida, é a hora que você pensa assim, vou procrastinar. Quer dizer, ninguém pensa, vou procrastinar, né? Quando você vê, você já está procrastinando. Mas, cara, é complicado, né? Até para você sentir emoções, se você está triste, você procura uma distração. Se você está ansioso, você procura uma distração. Se você está solitário, você procura uma distração. Se você está entediado, você procura uma distração. Eu acredito que eu acho que daqui a pouco, até para a gente estar feliz, né, a gente vai ter que estar fugindo por alguma distração, porque, sei lá, a felicidade da vida real é diferente da felicidade devido a um pico de dopamina vindo de um estímulo de algum vídeo curto, né? Seja no YouTube, seja, enfim, em outra rede social. Mas o problema é que muitas vezes o tédio era justamente o espaço onde alguma coisa aparecia, alguma coisa viva aparecia na gente, é onde a criatividade aflorava, né? Onde você juntava ideias que pareciam completamente desconectadas e você consegue fazer essa sinapse entre elas para criar algo novo, né? Alguma coisa que vai resolver, né? Algo prático na sua vida, né? Porque criatividade, ao meu ver, é muito nesse sentido, de você procurar soluções diferentes para lidar com situações do dia a dia, da sua vida, né? Seja no campo artístico, onde você está colocando emoções para fora, expressando através de alguma
de alguma habilidade que você tenha, seja manual, né, como pintura, ou musical, executando um instrumento, ou cantando, ou seja, atuando, gostando de interpretar textos, né, como no pessoal do teatro, ou seja, movimentando o corpo, né, na dança, ou na prática de alguma atividade física, de um esporte. A criatividade, ela tem muito essa aura meio intelectual, mas quase espiritual, né? Mas eu entendo ela muito como uma coisa que a gente, um recurso que nós temos para aprender ou para resolver alguma coisa, algum conflito, alguma coisa mundana, né? E ela vem muito disso, né? De uma ideia que você teve, das suas curiosidades, né? De uma vontade real, um impulso criativo, né? Mas e o que é que acontece? Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde nós somos muito superestimulados, né? Mas emocionalmente vazios, né? São muitos estímulos, mas as emoções, além de não terem profundidade, elas são muito efêmeras, né? E, e aí cabe essa reflexão, né? Por que consumir o tempo inteiro? Porque consumir o tempo inteiro, né, não significa necessariamente que a gente está se nutrindo, né, fazendo aqui uma relação com a alimentação, né. Tem conteúdo que funciona quase como um fast food emocional, né. Você ali consome rápido, tem um pequeno pico de prazer, né, mas pouco tempo depois você já está vazio de novo. Enquanto alguns outros estímulos alimentam de forma diferente, né. Uma conversa longa com um amigo, né, ou a leitura de um livro, ou um filme que realmente mexe com você, que você se permite passar ali aquelas 2 horas assistindo um filme completamente imerso e entregue a emoção que aquele filme tá levando para você, né? Ou aprender alguma atividade nova, seja por hobby ou seja por alguma necessidade profissional, né? Ficar em silêncio, tocar um instrumento musical, né? Andar por aí sem destino ou fazer uma viagem e ficar, né, uma coisa que eu adoro, que é dirigir na estrada. Quando eu estou viajando pela estrada, eu adoro porque você tem que estar focado na estrada, né? Então os pensamentos, né, é um momento que eu consigo me conectar comigo, né? Quando eu estou sozinho, claro, quando não tem alguém do meu lado, que a gente pode conversar mais a fundo, mas dirigir sozinho na estrada, né? Geralmente é o momento onde eu consigo ouvir álbuns inteiros, né, da discografia de um artista que eu gosto. Enfim, sem ter que ficar checando notificação no celular, porque é perigoso, por favor, não façam isso, né? Não fiquem olhando para o celular enquanto estão dirigindo. E talvez a nossa dieta de atenção esteja tão ruim quanto a alimentação moderna, né? Outra coisa que me ocorreu é que a hiperconexão, ela também criou uma sensação estranha de isolamento, né? A gente vê pessoas o tempo inteiro, mas convive cada vez menos presencialmente, né? A gente interage o tempo inteiro, né, com pessoas virtualmente, né, manda mensagem, manda memes, mas tem cada vez menos encontros pessoais. Claro que eles continuam acontecendo, né? Depende do contexto de cada um também, cada um tem suas rotinas diferentes, cada um é adaptado a isso, mas percebe como quando a gente está afastado de alguém faz algum tempo, né? Um amigo de outro momento da vida, e vocês tentam manter contato e muitas vezes fica restrito a mandar um meme. Ah, lembrei de ti, olha esse meme aí, né? Manda uma mensagem vazia, às vezes a resposta demora algumas horas, às vezes até alguns dias para vir e falta profundidade, né? Às vezes tem algum dia ou outro que vocês conversam ali por 20 minutos, 30, alguma, né, se atualizam de alguma coisa específica, mas depois passa. E assim, não é muito aqui um julgamento de valor, né, mas é mais uma observação de como tem sido diferente, né? Onde é que mora essa diferença? No estímulo social e na presença humana real. Porque enquanto você está conversando com alguém ali, trocando mensagens, você não está 100% presente naquela conversa, né? Porque enquanto você está aguardando a resposta que vem por escrito, você já saiu para checar outra notificação ou, enfim, para fazer outras coisas e depois que você volta para aquela conversa, né? Diferente de quando você está presente junto com uma pessoa em que a conversa flui, né? Ali de forma instantânea. E isso faz com que o cérebro ele não consiga desacelerar. Talvez por isso eu tenha tanta essa sensação de chegar de noite para dormir e a cabeça tá a mil e o sono não vem, né? Não silencia, não respira.
Por isso que eu pedi para no começo do vídeo, né, a gente começar desacelerando, fazendo um pouco de silêncio, para poder trazer esse assunto, tá? Eu não acho que a solução seja virar um monge offline, abandonar a tecnologia, nada disso. A gente tem uma capacidade incrível de se adaptar ao ambiente onde a gente vive, né? E também porque eu estou aqui, nesse momento, utilizando, né, uma plataforma digital para compartilhar esse meu fluxo de pensamento com vocês, procurando de alguma forma interação com quem esteja assistindo e se identifique com esse tema, que gostaria de contribuir também, e aí a gente consegue fazer uma troca, né? Mas é porque tem uma diferença entre usar a internet de forma consciente, né? De forma produtiva, de forma que te traga benefícios, ou viver sempre sequestrado por ela, né? Utilizar a internet, os dispositivos eletrônicos, de forma onde você se permite ser, onde você se permite perder sua atenção, né? Você está trocando o seu tempo e a sua atenção, que são seus ativos mais valiosos. Então, talvez a gente precise reaprender a como consumir, né? Como se proteger, né, disso, desse comportamento, a reaprender a escolher melhor o que é que vai entrar na nossa mente, o que é que vai compor o nosso repertório, reeducar o nosso consumo do nosso conteúdo, né, porque no fim das contas aquilo que ocupa a nossa atenção acaba ocupando também a nossa vida, tá? E dessa forma a gente possa recuperar um pouco da clareza, né, para as nossas tomadas de atitude, para o nosso convívio, seja um convívio introspectivo ou um convívio social, né? Então, assim, começa pequeno. Então, algumas atividades simples que você pode estipular como pequenas metas a serem conquistadas diariamente, né, para poder criar hábitos, né? Como de repente dar uma caminhada sem o celular, estipular um tempo ou uma certa quantidade de páginas de um livro para você ler por dia, ou escolher um momento, não todo dia, claro, mas em algum momento da semana, onde você possa desfrutar de um lançamento de um artista, né, ouvir um disco, ou revisitar alguma obra de algum artista, né, antigo que você lembra que ele já lhe trouxe prazer antes, e você pode reviver esse momento, né, assistir, ouvir um disco inteiro, sem distrações. Antigamente a gente podia ler o encarte, né, do disco. Hoje em dia isso está mais difícil, mas enfim, você conseguir apenas, sei lá, sentar no sofá ou se deitar na cama e deixar a música rolando enquanto você vai ouvindo a música tocar, né? Ou talvez o mesmo silêncio, né, de você ficar pensando, né, ali com seus botões, né, em silêncio, sem se deixar ser interrompido, né, por alguma notificação. A gente tem que aprender a se permitir a desacelerar, né, o pensamento, refletir, de repente fazer anotações, né, escrever, que é uma atividade que ajuda muito a trazer clareza interna, onde o que você está pensando, você vai anotando ali no caderno, vai rascunhando para depois você revisitar aquilo e tentar colocar ordem, né? Onde você vai ali compartilhar ideias, e aí você vai notar que você, de alguma forma, vai naturalmente se tornar mais calmo, menos ansioso, mais criativo, né? E você vai conseguir ter maior facilidade para estar presente, seja sozinho ou seja na companhia de outras pessoas, né? Então é isso. Estou fazendo esses vídeos, não é muito em tom de desabafo, mas é em tom de querer compartilhar esses pensamentos e ver se eu encontro alguém por aí que possa, né, estar junto comigo aí nessa jornada. Então fica aqui o meu convite, né? Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal para acompanhar sempre que eu estiver lançando novos vídeos. E você também pode fazer comentários aqui, né? Queria que você comentasse aqui também, né? Se você sente que a internet mudou, né? A forma como você tem destinado a sua atenção, né? Ou a forma como você está vivendo a própria vida.